O rei macaco, a viagem para o oeste. A raiz divina concebe e a primavera irrompe. À medida que a natureza do coração é cultivada, surge o grande caminho. Antes de o caos ser dividido, o céu e a terra eram um. Tudo era um borrão disforme e nenhum homem aparecia. Uma vez que Pangu destruiu a enorme imprecisão, a separação entre claro e impuro começou. As coisas vivas sempre tenderam para a humanidade. Desde a sua criação, todos os seres melhoram. Se você quiser saber sobre a criação e tempo, leia as dificuldades resolvidas na viagem ao Ocidente. Na aritmética do universo, 129.600 anos formam um ciclo. Cada ciclo pode ser dividido em 12 fases, 12 ramos. Cada fase dura 10.800 anos. Agora, num único dia, o positivo começa no primeiro momento. No segundo, o galo canta. No terceiro, não é muito claro. No quarto, o sol nasce. No quinto, está depois do café da manhã. O sexto, faz-se negócio. No sétimo, é quando o sol chega ao meio-dia. No oitavo, desliza para o oeste. No nono, é final da tarde. O sol se põe no décimo. E no 11º é anoitecer. No 12º, as pessoas se acomodam para passar a noite. Se você comparar isso com os grandes números, então, no final da 11ª fase, o céu e a terra ainda eram um, e nenhum ser havia aparecido. 5.400 anos depois, veio o início da 12ª fase, quando tudo era escuridão, e ainda não havia pessoas ou outras criaturas, por isso foi chamado de caos. Outros 5.400 anos depois, a 12ª fase estava chegando ao fim, e um novo ciclo estava prestes a começar. À medida que a primeira fase da nova era se aproximava, gradualmente houve luz. Como disse Shao Yong, quando o inverno atinge o ponto médio da primeira fase, o coração do céu não se move. Onde o positivo aparece pela primeira vez, nada ainda ganhou vida. Nesse momento, o céu primeiro teve um alicerce. 5.400 anos depois, no meio da primeira fase, a luz e a pureza subiram. O sol, a lua, as estrelas e as constelações foram criadas. Estas foram chamadas de 4 imagens, daí o ditado de que o céu começou em um. Outros 5.400 anos depois, quando a primeira fase estava chegando ao fim e a segunda fase era iminente, as coisas gradualmente se solidificaram, como diz o livro das mutações. Grande ao positivo, abrangente ao negativo, todas as coisas são dotadas e nascem de acordo com o céu. Foi então que a Terra começou a congelar. Depois de mais 5.400 anos, chegou o auge da segunda fase, quando o pesado e o impuro se solidificaram, e a água, o fogo, as montanhas, a pedra, a terra passaram a existir. Esses 5 foram chamados de 5 movimentadores. Portanto, disse que a Terra foi criada na segunda fase. Depois de mais 5.400 anos, no final da segunda fase e no início da terceira fase, foram criados seres vivos. Nas palavras do livro Calendário, a essência do céu desceu e a essência da terra subiu. O céu e a terra misturaram e todas as criaturas nasceram. Então o céu ficou brilhante e a terra fresca, e o positivo misturou-se com o negativo. 5.400 anos depois, quando a terceira fase estava no auge, foram criados homens, pássaros e animais. Assim, os 3 poderes, céu, terra e homem, agora tinham seus lugares definidos. Por isso, disse que o homem foi criado na terceira fase. Movido pela criação de Pangu, os 3 imperadores colocaram o mundo em ordem, e os 5 governantes estabeleceram um código moral. O mundo foi então dividido em 4 grandes continentes. O continente oriental, de corpo superior, o continente ocidental, de doação de gado, o continente sul, de jambu, e o continente norte, de curu. Este livro trata apenas do continente oriental, de corpo superior. Além dos mares, existe um país chamado Aulai. Este país fica próximo ao oceano, e no meio do oceano há uma famosa ilha chamada Montanha das Flores e Frutas. Essa montanha é a artéria ancestral dos 10 continentes. A origem das 3 ilhas foi formado quando o claro e o impuro foram separados, e a enorme vagueza foi dividida. É uma montanha realmente esplêndida, e há alguns versículos que o comprovam. Acalma o oceano com sua força, ele deixa o mar de jade calmo, acalma o oceano com o seu poder. As marés banham suas encostas prateadas e os peixes nadam em suas cavernas. Ele deixa o mar de jade calmo,
e em meio às ondas nevadas, a serpente marinha surge das profundezas. Eleva-se no canto do mundo onde o fogo e a madeira se encontram. Seu cume eleva-se acima do mar do leste. Penhascos vermelhos e rochas estranhas. Penhascos escarpados e picos irregulares. Nas falésias vermelhas, as fênix cantam aos pares. Unicórnios solitários jazem diante de penhascos cheios de besouros. O grito dos fazões é ouvido nos picos. Nas cavernas, os dragões vêm e vão. Há cervos de longa vida e raposas mágicas na floresta. Pássaros milagrosos, grous pretos nas árvores. Existem flores de jade e plantas estranhas que não murcham. Pinheiros verdes e cipestres azulados sempre em folha. Pêssegos mágicos sempre em fruta. Nuvens se reúnem em volta do alto bambu. As glicínias crescem densamente ao redor do riacho da montanha. E as margens ao redor estão recentemente coloridas com flores. É o pilar que sustenta o céu, onde todos os rios se encontram. A raiz da terra inalterada através de uma miríade de íons. Era uma vez uma pedra mágica no topo dessa montanha que tinha 36 pés e 5 centímetros de altura e 24 pés de diâmetros. Tinha 36 pés e 5 polegadas de altura para corresponder aos 365 graus do céu e 24 pés de diâmetro para corresponder às 24 divisões do calendário solar. No topo haviam 9 aberturas e 8 buracos. Para os 9 palácios e os 8 trigramas. Não havia árvores ao redor para dar sombra, mas fungos mágicos e orquídeas agarravam-se às suas laterais. Desde o início da criação, ela recebeu a verdade do céu, a beleza da terra, a essência do sol e o esplendor da lua. E como foi influenciado por eles durante tanto tempo, tinha poderes milagrosos. Desenvolveu um útero mágico que um dia se abriu e produziu um ovo de pedra do tamanho de uma bola. Quando o vento soprou sobre esse ovo, ele se transformou em um macaco de pedra, completo, com 5 sentidos e 4 membros. Quando o macaco de pedra aprendeu a engatinhar e a andar, ele curvou-se diante de cada um dos 4 quadrantes, e enquanto seus olhos se moviam, 2 feixes de luz dourada dispararam em direção ao palácio da estrela polar, e assustaram o supremo sábio celestial, o grande e compassivo imperador de Jade da abóbada do céu azul, que estava sentado cercado por seus ministros imortais em seu trono no salão do céu, da névoa milagrosa no palácio das nuvens com portão dourado. Quando ele viu a deslumbrante luz dourada, ele ordenou que o olho de 1000 milhas e o ouvido acompanhante do vento abrissem os portões do céu e dessem uma olhada. Os 2 oficiais saíram pelo portão em obediência ao comando imperial, e enquanto um observava o que se passava, o outro escutava atentamente. Logo depois eles relataram: em obediência ao mandato imperial, seus súditos observaram e ouviram a fonte da luz dourada. Descobrimos que na orla do país de Aulai, que fica a leste do oceano pertencente ao continente oriental do corpo superior, existe uma ilha chamada Montanha das Flores e Frutas. Uma pedra mágica no topo dessa montanha produziu um ovo mágico. E quando o vento soprou nesse ovo, ele se transformou em um macaco de pedra que se curvou para cada um dos 4 quadrantes, e de seus olhos uma luz dourada foi disparada em direção ao palácio da estrela polar. Mas agora que ele está comendo e bebendo, a luz dourada está morrendo gradualmente. Em sua benevolência e misericórdia, o imperador de Jade disse: as criaturas lá embaixo nascem da essência do céu e da terra. Não há nada de notável nele. Em sua montanha, o macaco logo conseguiu correr e pular, alimentar-se de plantas e árvores, beber de riachos e nascentes, colher flores da montanha e procurar fruta. Ele fez amizade com os lobos, andou com os tigres e leopardos, tinha boas relações com os cervos e tinham outros macacos e símios como relações. À noite, ele dormia sob as rochas e durante o dia vagava pelos picos e cavernas. Como diz o ditado: não há calendário nas montanhas, e quando o inverno acaba, você não sabe qual é a época do ano. Nas montanhas quentes, ele e todos os outros macacos brincavam às sombras de alguns pinheiros para evitar o calor. Basta olhar para todos eles, subir em árvores, colher flores, procurar frutas, jogando bolinhas, correndo em volta de buracos arenosos, construindo pagodes de pedras, perseguindo libélulas e capturando gafanhotos, adorando o céu e visitando Bodhisattva, arrancando trepadeiras e tecendo os chapéus de palha. Pegar pulgas e depois estourá-las com os dentes e dedos, arrumar os casacos e afiar as unhas,
bater, arranhar, empurrar, esmagar, rasgar e puxar, brincando por todo lado sob os pinheiros, lavando-se ao lado do riacho verde. Depois de brincar, os macacos iam tomar banho no riacho, uma torrente montanhosa que caía como melões rolantes. Há um velho ditado que diz: os pássaros têm linguagem de pássaros e os animais têm conversas de animais. Todos os macacos disseram uns aos outros: gostaria de saber de onde vem essa água. Não temos nada para fazer hoje, então não seria divertido subir o rio e encontrar a sua fonte? Com um grito, todos fugiram, levando os filhos e chamando os irmãos. Subiram a montanha ao lado do riacho até chegarem à sua nascente, aonde uma cachoeira caía do céu. Eles viam um arco-íris branco arqueando, 1000 fios de neve voadora, ininterrupto pelo vento do mar. Ainda lá, sob a lua, o ar frio divide os penhascos verdes. Os respingos umedecem a encosta da montanha. Uma nobre cachoeira cai em cascata, pendurado e suspenso como uma cortina. Os macacos bateram palma e explicaram com alegria: que água linda! Ela deve ir até o sopé da montanha e juntar-se às ondas do mar. Então o macaco fez uma sugestão: se alguém for inteligente o suficiente para passar pela queda e encontrar a fonte e sair inteiro, vamos torná-lo nosso rei. Depois que esse desafio foi gritado 3 vezes, o macaco de pedra saltou da multidão e respondeu com toda a força de sua voz: eu irei, eu irei! Macaco esplêndido de fato! Hoje ele fará seu nome, amanhã seu destino triunfará. Ele está destinado a viver aqui. Como rei, ele entrará no Palácio dos Imortais. Observe-o enquanto ele fecha os olhos, se agacha e salta, saltando direto para a cachoeira. Quando abriu os olhos e levantou a cabeça para olhar em volta, não viu nem água nem ondas. Uma ponte estava diante dele, tão grande quanto a vida. Ele parou, se acalmou, olhou mais de perto e viu que a ponte era de ferro. A água que corria por baixo dela escorria por uma fissura nas rochas, protegendo a entrada da ponte. Ele começou a caminhar em direção à ponte e, ao olhar, avistou o que parecia ser uma casa. Era um lugar muito bom, ele viu. Musgo esmeraldo empilhado em montes azuis, nuvens brancas como jade à deriva, enquanto a luz tremeluzia entre tufos de névoa colorida, uma casa tranquila com janelas tranquilas, flores crescendo no banco liso, pérolas de dragões penduradas em nicho, flores exóticas por toda a parte, vestígios de fogo ao lado do fogão, restos de comida nos recipientes ao lado da mesa, adoráveis cadeiras e camas de pedra, pratos e tigelas de pedra ainda melhores, 1 ou 2 bambus altos, 3 ou 4 ramos de flores de ameixa, alguns pinheiros que sempre atraem chuva. Tudo como em uma casa de verdade. Ele deu uma boa olhada e então correu até o meio da ponte, aonde notou uma placa de pedra. Na placa havia sido gravado em grandes letras quadradas: Feliz terra da montanha das flores e frutas, caverna céu da cortina de água. O macaco de pedra estava fora de si de alegria. Ele saiu correndo e fechou os olhos, agachou-se e saltou de volta pela cachoeira. Estamos com sorte, disse ele com uma risada. Todos os outros macacos se aglomeraram em volta dele e perguntaram: como é lá dentro? Qual a profundidade da água? Não há água, absolutamente nenhuma, respondeu o macaco de pedra. Há uma ponte de ferro e do outro lado da ponte há uma casa, que deve ter sido feita pelo céu e pela terra. Como você conseguiu ver uma casa ali? Outros macacos perguntaram. O macaco de pedra riu novamente. A água aqui passa por baixo da ponte e através das rochas. Esconde a entrada da ponte. Há flores e árvores. Perto da ponte, uma casa de pedra também. Dentro da casa, há quartos de pedra, um fogão de pedra, tigelas de pedra, placas de pedra, canteiros de pedra e até bancos de pedra. No meio de tudo isso, há uma placa que diz: Terra feliz da montanha de flores e frutas, caverna do céu da cortina de água. Para nos instalarmos, há espaço para milhares de pessoas. Vamos todos nos mudar. Então, não teremos que aturar mais nenhuma bobagem vinda do céu. Podemos nos esconder lá do vento e abrigo da chuva, sem nada a temer, de geada ou da neve, e nunca um estrondo do trovão.
A névoa colorida brilha intensamente e o lugar cheira a sorte. O pinheiro de bambu sempre serão lindos e flores raras florescem todos os dias. Os outros macacos ficaram tão felizes ao ouvir isso que disseram: "Você vai primeiro e nos leva com você." O macaco de pedra fechou os olhos, agachou-se e pulou novamente, gritando: "Siga-me, siga-me!" Todos os macacos mais corajosos pularam. Os mais tímidos espiaram para a frente, encolheram-se, esfregaram as orelhas, coçaram as bochechas, gritaram e berraram a plenos pulmões antes de entrar. Todos agarrados uns aos outros. Depois de correrem pela ponte, todos pegaram pratos e tigelas, ensacaram fogões e brigaram por camas. E moveram tudo de um lado para o outro. Os macacos nascem travessos e não conseguiam ficar quietos por um único momento, até que cansaram de mover as coisas. O macaco de pedra sentou-se no assento principal e disse: "Senhores, um homem que quebra sua palavra não vale de nada. Há poucos vocês disseram que se alguém fosse inteligente o suficiente para entrar aqui e sair inteiro de novo, você faria dele o rei. Bem, então, eu entrei e saí e entrei e encontrei para vocês, cavaleiros, uma caverna paradisíaca, onde vocês podem dormir em paz e todos se estabelecerem para viver em felicidade. Você não me fará rei?" Ao ouvirem isso, todos os macacos curvaram-se e prostraram-se, não ousando desobedecer. Eles se alinharam em grupos por ordem de idade e prestaram homenagem como na corte, todos aclamando-o como o grande rei dos 1000 anos. O macaco de pedra então assumiu o trono e tornou a palavra pedra um tabu. Ele se autodenominou Belo Macaco Rei. Há um poema que prova isso. Todas as coisas nascem dos 3 positivos. A pedra mágica foi rápida com a essência do sol e da lua. Um ovo foi transformado em macaco. Para completar o grande caminho, foi-lhe emprestado um nome para que o elixir ficasse completo. Olhando para dentro, ele não percebe nada porque não tem forma. Lá fora, ele usa sua inteligência para criar coisas visíveis. O homem sempre foi assim. Aqueles que são chamados de reis sábios fazem exatamente o que desejam. Assumindo o controle de suas hostes de macacos, o belo rei macaco os dividiu em governantes e súditos, assistentes e oficiais. De manhã percorreram a montanha das flores e frutas e à noite instalaram-se para pousar na caverna da cortina da água. Eles fizeram um acordo de que não se juntariam às fileiras dos pássaros nem acompanhariam os animais em fugas. Eles tinham seu próprio rei e se divertiam muito. Na primavera, eles colhiam flores para comer e beber. No verão, viviam de frutas. No outono, colhiam joios e castanhas. Eles passaram o inverno na caverna. O bom humor inocente do belo rei macaco não poderia, é claro, durar 300 ou 400 anos. Um dia, de repente, ele se sentiu deprimido e durante um banquete com seus anfitriões macacos, e começou a chorar. Os macacos, assustados, se aglomeraram em volta, curvaram-se diante dele e perguntaram: "Qual é o problema, majestade?" "Embora eu esteja feliz agora", respondeu o rei macaco, "estou preocupado com o futuro. É isso que está me deprimindo." Os outros macacos riram e disseram: "Vossa Majestade está sendo ganancioso. Fazemos festas todos os dias, as restrições dos seres humanos não nos afetam, somos livres para fazer o que quisermos. Somos infinitamente sortudos." A isto o rei macaco respondeu: "Sim, não temos que nos submeter a leis e regulamentos dos seres humanos, e não vivemos aterrorizados pelo poder dos pássaros e feras. Mas chegará o tempo em que estaremos velhos e fracos, e o submundo é controlado pelo rei do inferno. Quando chegar a hora de morrermos, não poderemos continuar vivendo entre os abençoados, e nossas vidas terão sido em vão." Todos os macacos cobriram o rosto e choraram, enquanto todos pensavam na morte. De repente, um dos macacos saltou de suas fileiras e gritou com uma voz penetrante: "Se Vossa Majestade está pensando tão à frente, esse é o início da iluminação. Agora, das 5 criaturas que existem, apenas 3 que não estão sob a jurisdição do Rei do Inferno." "Você sabe quais são eles?" perguntou o Rei Macaco. "Sim", respondeu o outro. "Eles são os Budas, os imortais e os sábios. Eles estão livres da roda da reencarnação. Eles não nascem e não morrem. Eles são tão eternos quanto o céu e a terra.
como as montanhas e os rios. Onde é que eles vivem? O rei macaco perguntou. Somente no mundo humano, em cavernas antigas e em montanhas mágicas. O rei macaco ficou encantado ao ouvir isso. Deixarei todos vocês amanhã, e descerei a montanha, se for preciso. Vagarei pelos cantos do oceano e irei até a borda do céu para encontrar os 3 tipos de seres e descobrir o segredo da eterna juventude, que nos manterá para fora das garras do rei do inferno para sempre. Bondade. Por causa dessas palavras, ele aprenderia como se libertar da roda da reencarnação e se tornar o grande sábio que iguala o céu. Todos os macacos aplaudiram em aprovação e disseram: Ótimo, ótimo! Amanhã escalaremos toda a montanha e pegaremos muitas frutas para dar a Vossa Majestade um grande banquete para mandá-lo embora. No dia seguinte, os macacos partiram para colher pêssegos mágicos, colher frutas raras, desenterrar inhames e cortar abóboras. Fungos mágicos e orquídeas perfumados foram coletados, e tudo foi colocado no banco e mesas de pedra, com vinho e prato das fadas. Você poderia ver muitas iguarias, e embora nós humanos tenhamos iguarias raras para comer, não somos mais felizes do que aqueles macacos nas montanhas. A hoste de macacos conduziu o belo rei macaco ao assento de honra e sentou-se abaixo dele, de acordo com a idade. Cada um deles se revezava para lhe trazer vinho, flores e frutas, e beberam muito durante o dia inteiro. Na manhã seguinte, o belo rei macaco acordou cedo e ordenou às crianças: Crianças, derrubem alguns pinheiros velhos e façam uma jangada para mim. Encontrem uma vara de bambu para usar e carreguem-na de frutos. Estou indo. Ele subiu sozinho na jangada, empurrou com toda a força e flutuou em direção às ondas do oceano. Pretendia navegar com o vento e cruzar para o sul do continente Jambu. O macaco nascido no céu, cuja conduta foi tão nobre, deixou a sua ilha à deriva com os ventos do céu. Ele navegou oceanos e mares para encontrar o caminho da imortalidade, profundamente determinado a realizar uma grande ação. O predestinado não deveria ter desejos vulgares. Ele pode alcançar a verdade primordial sem cuidados ou preocupação. Ele certamente encontrará uma alma gêmea, explicar as origens e as leis da natureza. Ele havia escolhido o momento certo para sua jornada. Depois que ele embarcou em sua jangada, o vento sudeste soprou forte durante dias a fio e o levou até a costa noroeste do continente sul. Testando a profundidade da água com sua vara, ele descobriu que era rasa. Então abandonou a jangada e pulou em terra. Viu os humanos na costa pescando, caçando gansos, colhendo mariscos e extraindo sal. Ele foi até eles, saltando e fazendo caretas, o que assustou tanto que eles largaram os cestos e as redes e fugiram em todas as direções o mais rápido que puderam. O rei macaco agarrou um deles, que era um péssimo corredor, tirou-lhes as roupas e vestiu-se com elas, como um humano. Ele percorreu as províncias e prefeituras, aprendendo o comportamento humano e a fala humana nos mercados, quer estivesse tomando café da manhã ou indo para a cama à noite. Ele estava sempre perguntando sobre Budas e imortais e sábios, e buscando o segredo da juventude eterna. Ele observou que as pessoas no mundo estavam demasiado preocupadas com a fama e a fortuna para se interessarem pelos seus destinos. Quando terminará a luta pela fama e fortuna? Trabalhando de manhã à noite e nunca agradando a si mesmo. Os que montam em jumentos anseiam por garanhões. O primeiro-ministro sempre quer ser um príncipe. Eles só se preocupam em ter que parar de trabalhar para comer ou se vestir. Eles nunca temem que o rei do inferno venha buscá-los, ao tentar garantir que seus filhos e netos herdem sua riqueza e poder. Eles não têm tempo para parar e pensar. Embora tenha perguntado sobre o caminho dos imortais, o rei macaco nunca conseguiu encontrar um. Passou 8 ou 9 anos no continente sul de Jambu, atravessando suas grandes muralhas e visitando seus pequenos municípios. Quando descobriu que havia alcançado o grande oceano ocidental, pensou que devia haver sábios e imortais do outro lado dele. Então construiu para si outra jangada como a anterior e flutuou através do oceano ocidental até chegar ao continente do gado presente.
Ele desembarcou e fez extensas e demoradas investigações, até que um dia se deparou com uma montanha alta e bela, densamente arborizada nas encostas mais baixas. Não temendo lobo e destemido diante de tigres ou leopardos, ele subiu ao cume para ver a vista. Na verdade, era uma bela montanha. 1000 picos brandindo alarbadas, telas de 1000 medidas de altura, a luz do sol, a neblina da montanha é levemente tocada de azul. Depois da chuva, as rochas pretas parecem friamente verdes. Trepadeiras murchas enrolam-se em árvores antigas. E o velho val marca o limite do misterioso. Flores estranhas e plantas preciosas, florescendo em todas as 4 estações, rivalizando com o país das fadas. O grito próximo de um pássaro escondido, o funcionamento claro de uma mola. Vale após vale de cogumelos e orquídeas. O líquen cresce por todas as falésias. As cordilheiras sobem e descem na majestade de um dragão. Certamente deve haver eremitas altivos aqui. Observando a vista, o rei macaco ouviu uma voz humana vindo das profundezas da floresta. Ele correu para o meio das árvores e, quando levantou o ouvido para ouvir, escutou um poema. Assistindo ao jogo de xadrez, eu cortei o podre, derrubando árvores, ding-ding, passeando na beira das nuvens e na foz do vale, vendo lenha para comprar vinho, cacarejando de tanto rir e perfeitamente feliz. Deito-me numa raiz de pinheiro, olhando para a lua. Quando acordo, está claro. Reconhecendo a velha floresta, eu escalo o penhasco e atravesso cumes, cortando trepadeiras murchas com meu machado. Quando eu tiver recolhido uma cesta cheia, eu caminho até o mercado com uma música e troque por 3 litros de arroz. Ninguém mais compete comigo. Então os preços estão estáveis. Eu não especulo nem tento praticar com precisão. Não poderia me importar menos com o que as pessoas pensam de mim, prolongando calmamente os meus dias. As pessoas que eu conheço são taoístas e imortais, sentados em silêncio e explorando o caminho divino. O rei macaco ficou muito feliz ao ouvir isso e disse com alegria: então é aqui que os imortais estão se escondendo? Ele entrou mais fundo na floresta para olhar mais de perto e viu que o cantor era um lenhador cortando lenha. Ele estava vestindo as roupas mais incomuns. Na cabeça, ele usava um chapéu, tecido a partir da primeira pele solta por novos brotos de bambu. As roupas em seu corpo foram feitas de inhame de algodoeiro selvagem. O cinto em volta da cintura era de seda de um velho bicho de seda. As sandálias de palha sob seus pés teve tiras arrancadas de árvores de sagu podre. Na mão, ele segurava um machado de aço. Nas costas, ele carregava uma corda de cânhamo. Ao escalar pinheiros e derrubar árvores mortas, quem era páreo para esse lenhador? O rei macaco se aproximou e chamou: velho imortal, seu discípulo cumprimenta. O lenhador largou o machado surpreso e se virou para dizer: não, eu nem tenho o suficiente para comer ou beber, então como posso deixar você me chamar de imortal? Se você não é imortal, disse o rei macaco, por que fala como um? Eu não falo como um imortal, disse o lenhador. Na beira da floresta agora mesmo, respondeu o rei macaco. Ouvi você dizer, as pessoas que encontro são taoístas e imortais, sentados em silêncio, contemplando o caminho divino. Ele contém a verdade sobre a imortalidade, então, se você não é um imortal, o que você é? O lenhador riu e disse: é bem verdade que a música diz isso. Mas eu aprendi com um imortal que mora perto da minha cabana. Ele disse que viu o quanto eu tinha que trabalhar e como estava sempre preocupado. Então, ele me fez cantar essa música quando as coisas estão me desanimando. Ela alivia minhas preocupações e me faz esquecer meu cansaço. Eu estava cantando agora porque tinha alguns problemas em minha mente e nunca imaginei que você estaria ouvindo. Se você tem um imortal como vizinho, deveria aprender com ele como cultivar sua conduta e fazer com que ele lhe ensine uma receita para a juventude eterna. Tive uma vida difícil, respondeu o lenhador. Minha mãe e meu pai me criaram até os 8 anos, e quando eu estava começando a conhecer a vida, meu pai morreu. Minha mãe ficou viúva e eu não tinha irmãos ou irmãs. Como eu era o único filho, tive que cuidar de minha mãe.
de manhã e à noite. Agora ele está velha e não posso deixá-la. Nossa terra está tão coberta de vegetações que não consigo cultivar o suficiente para alimentar e vestir nós dois. Então tenho que cortar alguns feixes de lenha para vender no mercado, por um punhado de moedas para comprar os poucos litros de arroz que cozinho para mim e para minha mãe. É por isso que não consigo cultivar minha conduta. Pelo que você disse, respondeu o rei macaco, você é um filho devotado e um cavaleiro. Um dia você será recompensado por isso. Mas eu ficaria grato se você pudesse me mostrar onde aquele mortal vive, para que eu possa ir e prestar-lhe meus respeitos. O lenhador disse, não fica longe daqui. Essa montanha é a montanha do coração da torre espiritual, e nela está a caverna da lua poente e das 3 estrelas. Nessa caverna vive um imortal chamado Patriarca Chubut. Eu não sei quantos discípulos ele treinou, há 30 ou 40, deles cultivando sua conduta com ele no momento. Se você seguir esse caminho para o sul, por 3 ou 4 milhas, chegará à casa dele. O rei macaco puxou o lenhador e disse, leve-me até lá, irmão mais velho. Se eu conseguir alguma coisa com isso, não esquecerei da sua gentileza. Seu idiota, respondeu o lenhador. Você não entendeu o que eu acabei de lhe dizer? Se eu fosse com você, não conseguiria ganhar vida. E quem cuidaria da minha pobre e velha mãe, então? Tenho que continuar com o meu corte de madeira. Vá sozinho. Depois de ouvir isso, o rei macaco teve que se despedir. Ele saiu da floresta e encontrou o caminho, que subia a encosta de uma montanha por 3 ou 4 quilômetros. Quando avistou a caverna, ele se levantou para dar uma olhada e era um lugar realmente magnífico. Nuvens e nevoadas espalharam cores. O sol e a lua brilhavam intensamente. 1000 cipestres antigos, 10.000 bambus elevados, um verde suave atraindo a chuva do céu. Um vale nevoado é azul celeste. Do lado de fora do portão, flores raras espalhavam brocado. Ao lado da ponte, exalava o perfume das flores de jade. Penhascos rochosos e salientes, brilhando com musgo verde. Nas falésias pendentes crescem o líquen azul. Às vezes ouve-se o chamado do guindaste, e muitas vezes você vê a fênix voar alto. Ecos além do 9º céu e da Via Láctea. Quando a fênix voa, o brilho de suas asas colorem as nuvens. Os macacos pretos e veados brancos podem ser facilmente vistos. Leões dourados e elefantes de jade preferem ficar escondidos. Se você olhar atentamente para essa terra feliz, você verá que rivaliza com o paraíso. Ele viu que as portas da caverna estavam bem fechadas, que tudo estava quieto, sem sinal de ninguém. Então ele se virou e notou que havia uma placa de pedra com cerca de 9 metros de altura e 2,5 metros de largura. No topo do penhasco, nela estava gravado letras enormes. Torre do Espírito, Montanha do Coração, Caverna da Lua Poente e as 3 estrelas. O rei macaco exclamou com alegria. As pessoas aqui são realmente honestas. A montanha e a caverna realmente existem. Ele deu uma boa olhada, mas não se atreveu a bater na porta. Ele subiu em um galho de pinheiro e comeu algumas sementes para passar o tempo. Poucos minutos depois, as portas da caverna se abriram com um rangido e o menino imortal saiu. Na nobreza de seu porte e na pureza excepcional de suas feições, ele era completamente diferente de um menino comum. Seu cabelo estava preso por uma faixa de seda. Seu vestido esvoaçante tinha 2 mangas espaçosas. Seu rosto e corpo eram naturalmente distintos. Sua mente e aparência estavam vazias. Há muitos anos, um hóspede além do mundo das coisas, uma eterna criança entre as montanhas, intocado por qualquer partícula de poeira. Ele deixou os anos passarem. Quando o menino saiu, ele gritou: "Quem está fazendo aquela briga aqui?" O rei macaco desceu da árvore, foi até ele e disse com uma reverência: "Criança imortal, sou um discípulo que veio perguntar sobre o caminho e estudar com o imortal. A última coisa que eu faria seria fazer uma briga aqui." O menino riu. "Então, você veio perguntar sobre o caminho, não é?" "Sim", respondeu o rei macaco. "Nosso mestre acabou de levantar", disse o menino, "e agora subiu no estrado para expor o caminho. Antes de você começar a explicar sobre as origens, ele me disse para abrir a porta. Ele disse: há alguém lá fora que quer cultivar a sua conduta. Vá e receba-o. Suponho que ele deve ter se referido a você." "Sim, ele estava falando de mim."
disse o rei macaco com um sorriso. Venha comigo, disse o menino. O rei macaco endireitou suas roupas e seguiu o garoto para as profundezas da caverna. Ele viu pavilhões majestosos e torres de jade vermelho, palácios de pérolas e portões de caule, e incontáveis salas de silêncio e celas isoladas, que levavam até um estrado de jaspe. Ele viu o patriarca Subhuti sentado no estrado e 36 imortais menores de pé abaixo dele. Um imortal dourado de grande iluminação e livre de sujeira. Subhuti, a maravilha do mundo ocidental. Nem morrendo, nem nascendo, ele pratica a tripla meditação. Seu espírito e alma são inteiramente benevolentes. No desapego vazio, ele acompanha as mudanças. Tendo encontrado sua verdadeira natureza, ele a deixa correr livremente. Tão eterno quanto o céu e majestoso em cor. O grande professor da lei é iluminado através de eras. Assim que o belo rei macaco viu, ele curvou, bateu a cabeça no chão diante dele muitas vezes, dizendo: Mestre, mestre, o discípulo presta-se os mais profundos respeitos. De onde você é? O patriarca perguntou. Você deve me dizer seu nome e endereço antes de se tornar meu aluno. Eu venho da caverna da cortina da água na montanha das flores e frutas, na terra de Aulai, o continente oriental do corpo superior, respondeu o rei macaco. Jogue fora! Rugiu o patriarca. Ele é um mentiroso e um trapaceiro, e mesmo que tentasse cultivar sua conduta, não chegaria a lugar nenhum. O rei macaco continuou batendo a cabeça no chão desesperadamente e disse: Seu discípulo falou a verdade, eu prometo que não estava mentindo. Se acalmando, o patriarca perguntou: Se você está falando a verdade, por que disse que veio do continente oriental do corpo superior? Entre aqui e o continente oriental, existem 2 mares e o continente sul de Jambu. Então como você poderia ter vindo daqui de lá? O rei macaco, ainda prostrado, respondeu: Naveguei através dos mares e oceanos, cruzei fronteiras e vaguei por muitos países durante mais de 10 anos antes de chegar aqui. Então você veio aqui por etapas, observou o patriarca. Qual é o seu sobrenome? Não sou ranzinza, respondeu o rei macaco. Se as pessoas me xingam, isso não me incomoda. E se me batem, não fico com raiva. Sou apenas educado com elas e pronto. Nunca fico mal-humorado. Eu não perguntei se você era mal-humorado. Queria saber o sobrenome que você herdou de seus pais. Eu não tive pais, respondeu o rei macaco. Se você não tinha pais, você cresceu em uma árvore? Não, eu não cresci numa árvore, mas de uma pedra, respondeu o rei macaco. Tudo que me lembro é que havia uma pedra mágica no topo da montanha das flores e frutas, e que em 1 ano a pedra se abriu e eu nasci. Escondendo sua alegria com isso, o patriarca comentou: Em outras palavras, você nasceu do céu e da terra. Ande por aí por um momento e deixe-me me dar uma olhada em você. O rei macaco pulou de pé e cambaleou algumas vezes. O patriarca sorriu e disse: Embora você tenha um corpo bastante vil, você se parece com um dos macacos reixo, que comem sementes de pinheiro. E eu deveria lhe dar um sobrenome que se adapte à sua aparência e chamá-lo de Ru. Os elementos que compõem o personagem de Ru são animais, velho e lua. O que é velho, é antigo, e a lua incorpora o princípio negativo. E o que é antigo e negativo não pode ser transformado. Eu faria muito melhor em chamá-lo de Sun, macaco. Além do elemento animal, o personagem Sol tem uma parte sugerindo um homem e uma parte sugerindo um bebê, o que se encaixa em minhas teorias básicas sobre crianças. Então, você se chamará Sun. Quando o rei macaco ouviu isso, ele se curvou de alegria e disse: Ótimo, ótimo, agora eu tenho um sobrenome. Sou eternamente grato a você por sua misericórdia e compaixão, mestre. Peço-lhe que me dê um nome pessoal para acompanhar meu novo sobrenome. Então será muito mais fácil para os outros se dirigir a mim. Existem 12 palavras dentro da minha seita, disse o patriarca, que dou como nomes. Você pertence à 10ª geração dos meus discípulos. Quais são essas 12 palavras, mestre? Perguntou o rei macaco. Amplo, grande, sabedoria, inteligência, verdadeiro, semelhança, natureza, mar, brilhante, desperto, completo e iluminação. Se calcularmos as gerações de discípulos, então você deve ter um nome como Wu, desperto nele. Portanto, podemos dar-lhe o nome de Dharma Suwukong, que significa um macaco desperto para o vazio.
Maravilhoso, maravilhoso, disse o sorridente rei macaco. De agora em diante, meu nome será Suwokong. Quando a grande vagueza foi separada, não havia sobrenomes. Para esmagar o vazio tolo, ele teve que ser despertado para o vazio. Se você quiser saber que sucesso ele teve em cultivar sua conduta, deverás ouvir a explicação no próximo capítulo. E esse foi o fim do primeiro capítulo de O Rei Macaco, A Viagem para o Oeste. É isso, pessoal. Se vocês ainda estão aqui, eu vou pedir para que vocês, por favor, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Vamos lembrar também que assim que possível eu já vou lançar o segundo capítulo. Então, até o próximo, pessoal, e é isso por hoje.